Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando agora mais uma transmissão do nosso canal no YouTube. Nós estamos gravando aqui o nosso podcast piauihoje.com. Acesse o portal pelas nossas redes sociais. Nosso entrevistado agora é o professor e doutor em Ciências Políticas, Roberto John Gonçalves da Silva. Roberto, tudo bem? Tudo bem. Qual a sua avaliação do panorama nacional, da política nacional do governo Lula? Olha, para o início que nós tivemos do governo Lula, com toda aquela crise de tentativa de golpe, várias outras situações que tiveram até março, Marimenas, além da iniciativa do candidato derrotado de ficar permanentemente atiçando, levando a uma questão da divisão da sociedade, o governo está muito bem. O Lula está com 1 ano e 8 meses de governo e conseguiu superar todas as expectativas negativas, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. E as projeções dos economistas eram dizer que nós íamos para a derrocada do Brasil com um governo intervencionista, com um governo mais contra a privatização, com um governo que queria mais para a questão da estatização, e isso não aconteceu, como não aconteceu no governo anterior. E o que a gente percebe nessa conjuntura deste momento é uma situação de deflação. Isso é importantíssimo do ponto de vista de macroeconomia, pode ter problema lá adiante, inflação, mas mostra que o governo está correto, assim como o ministro Haddad conseguiu acertar no ponto com relação a isso. Com muita firmeza, um diálogo permanente com o Congresso Nacional e essa situação, e também com o empresariado e com as forças produtivas do Brasil. Isso dá uma segurança do ponto de vista da segurança não só jurídica, como também da possibilidade de novos investimentos no Brasil. Além disso, o crescimento econômico, é claro que tem uma retomada do desenvolvimento em todas as áreas, e uma coisa importante no Lula é que ele não está levando nenhuma politização das suas ações. Ele leva o Rio Grande do Sul, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, independentemente de governo que seja contra o adversário político. E essa retomada das políticas sociais? Esse é um dado importantíssimo. Na medida em que, no governo passado, nós tivemos a destruição praticamente de todas as políticas públicas na área social, por Bolsa Família, a questão do defesa, várias outras políticas que eram de integração e de aglutinação dos pobres, de distribuição de renda, foram praticamente anuladas no governo passado. O governo Lula muda isso, muda a legislação, inclusive, e hoje nós temos uma mudança já substancial no sentido da diminuição da pobreza, e o Brasil está já livre do mapa da fome novamente em menos de um ano e meio. Isso aconteceu já em maio, quando o Brasil, através do dado da ONU, no sentido de que o Brasil superou uma situação de extrema pobreza que voltou muito forte no governo passado por conta da instituição das políticas públicas, e essa situação se reverte. Isso mostra uma competência e acessibilidade do presidente Lula, que não deixa levar apenas pela visão de um economista que diz, olha, isso é desse jeito, a matemática ou a lógica do economista clássico e conservador. Ele alia a realidade social com a experiência que ele teve, inclusive, no sindicalismo, que sabia que se tiver recursos na sociedade andando, distribuído pela sociedade, logicamente o mercado ganha. E isso está acontecendo mais uma vez. Você tem uma situação de que os pobres recebem uma pensão mensal. Uma cidade pequena como a Cauã, por exemplo, recebe 2 milhões por mês, independente de fundo de participação, só de bolsa. Isso não depende mais da prefeitura. Mas além da prefeitura, você tem 2 milhões novos que entram na sociedade. E ali vai movimentar a economia. É isso que até agora os economistas clássicos, conservadores, não conseguiram entender, porque eles só vêem a lógica do mercado e do ponto de vista financeiro, do financiamento. Agora, pessoal, a outra coisa que eu queria só colocar, um pleno emprego, que é uma coisa assim que era matematicamente e politicamente quase que impossível pensar que o Brasil chegaria. Nós estamos hoje, podemos dizer que estamos em pleno emprego. Essa é uma situação que faz calar a boca de muitos economistas. Essa situação do pleno emprego só estava lá em 2010. No final do governo dele, para o presidente Dilma, e agora retoma depois de toda essa paralisia que houve na economia brasileira passada, e nós estamos em pleno emprego. Então, desse ponto de vista, nós temos
um governo extremamente positivo do ponto de vista daquilo que se propõe. Há uma questão que tem que ser colocada, que é a questão climática. A questão climática ela é global, mas o Brasil está chegando com muita força com relação às queimadas. Isso não é uma situação natural no Brasil, está acontecendo com várias partes do mundo. Aqui na Argentina que estão fazendo incêndios criminosos, Aqui que isso é terrorismo. os inconformados com o tipo de governo que está dando certo estão tentando boicotar, criar uma crise ou aumentar a crise nesse sentido, mas no mundo todo nós estamos assistindo queimadas que são naturais dentro do processo de aquecimento global. Mas aqui, além do aquecimento global, nós estamos tendo ações criminosas. Essa é uma questão que já está claramente definida, já foram presas mais de 22 pessoas no Brasil, e tem que fazer uma investigação muito séria de onde e por que essa coisa está acontecendo. Então, essa é uma situação que está, de certa forma, os olhos do mundo voltado para o Brasil, e o Brasil tem que tomar algumas atitudes mais fortes nesse sentido, apesar de que na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos vendo queimadas morrendo livres. Agora, professor, todos os dados, números, primeiro faladores, são dados positivos da economia. A gente percebe que todos os índices são positivos para o governo, mas me parece que esses avanços do governo não conseguem chegar à população, tanto é que a população do presidente não consegue, esse governo não consegue aumentar. Que isso? Qual é que eu quero se informar que não estão chegando na Isso é um fenômeno que ocorre no mundo todo, na medida em que uma das necessidades são cumpridas, são atendidas, que é da fome em casa no período da educação, da moradia. Essa necessidade suba. A população em um pouco geral, quando ela tem da necessidade básica, ele quer necessariamente nova necessidade de segundo grau e terceiro grau. Ele tem um bem, queria ter dinheiro para férias, dinheiro para outras situações. Por ele, então, essa questão de que você tem apenas combate à fome, a questão da moradia vai resolver, vai fazer com que ache qualquer governo positivo, não era necessidade. Na medida em que você vai atender a necessidade prática da sociedade, necessariamente e automaticamente ele quer outra coisa. Agora, isso não é, na minha opinião, é resultado eleitoral. É uma tendência, nesse momento, de ter uma avaliação do presidente, do próprio governo, nesse sentido. Mas é como eu acho que isso não se reflete em... Então seria fortalecer os partidos, a parte de ganhar. Isso é uma grave no Brasil, uma coisa para mostrar, né? É claro que não se consolida nenhum tipo de colorido, isso já foi debatido muitas vezes, e cada vez no plano da esquerda, no da direita, os partidos não se consolidam porque essa diversidade de grupos que não tem raiz ideológica, que tem mais ou menos fisiologia, mais da vontade ligada, há uma certa harmonia partidária. Você não tem, você dependendo da tua necessidade do município, porque no partido pode passar por outro para ganhar, mas não tem uma linha. Você percebe que os países onde a democracia mas não é democracia plena, o seu partidário é realmente consolidado, você vê nitidamente as condições partidárias consolidadas em 2 ou 3 partidos. Estados Unidos Democratas com republicanos, tem pequena margem de pessoas que são maiores em cima da candidatos comuns, mas que você não vê a quebra dessa consolidação ou da diretriz, dos princípios de várias coisas. Então, o Partido Democrata pensa uma coisa com relação à política externa, pensa uma coisa com relação à migração, o Partido Republicano pensa outra coisa, mas isso é muito claro, a sociedade sabe dividir isso. A questão de um voto, da definição do voto, parte muito pelas questões mais imediatas do povo americano. Que é a questão quanto à imigração, que mexe na questão do emprego, também qualidade de vida, porque eles vão também cada numa situação de degradação das condições de vida, e são coisas mais pontuais do que mais consolidado. Na Inglaterra, a mesma situação, Partido Conservador, Partido Liberal. Quem é Partido Conservador dificilmente vai como assim, e aqui
a tendência... Ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem, dependendo das conveniências do fisiologia, não vai ter o sistema partidário, o amorfo, ele é... Eu vi uma matéria hoje, muito, muito ruim. um balanço do Tribunal Superior Eleitoral, hoje a matéria publicada na Globo e no G1, que trata exatamente, nessas eleições, diminuiu o número de candidatos em relação a 2020, diminuíram mais de 100 mil candidatos, 100 mil candidaturas novas deixaram de existir. Quer dizer, em relação a 2020, nós temos hoje 100 mil candidatos a menos. E isso se deve à fragilidade dos partidos, eles vão se acabando segundo quem está dentro. Mas é isso mesmo. Do ponto de vista programático e também de linhas programáticas, de linha filosófica, de princípios, não existe partido no Brasil. Você tem o mais consolidado, o PT, o PSDB, o restante não tem, porque eles não ligam, não dão a mínima para essas questões de princípios e de ideologia, muito menos aí. Então você tem... Temos aí o ex-presidente Bolsonaro que passou por quase 4 partidos. Sim, partido. E aqui nós temos várias situações no Piauí também. Você vai migrando. Você tem pessoas de extrema-direita hoje que é o PT. Você não está demorando de ser preso? Tá, e eu acho que não vai ser preso. Acho que não vai por questão de conveniência, do ponto de vista do estabelecimento da política, da estabilidade da política. Porque... Seria ruim para o país? Ruim, não. Para o país seria ótimo. Para a democracia. No entanto, não se pode fazer uma situação dessa sem prever a reação de 20% da população brasileira que estão extremamente radicais. E o que significaria isso? A extrema-direita. Nessa hora, o legislador e o político têm que ter a responsabilidade política com a nação de evitar qualquer nível de perturbação social mesmo, porque essas coisas levam a uma estabilidade política dada a radicalidade que o pessoal bolsonarista tem. Então, dificilmente, ele sendo preso, não haveria manifestações públicas. Você viu que com a prisão do Lula teve uma reação, mas uma reação localizada na frente da Polícia Federal e também em Curitiba. Sem crimes, sem apesados, mas reafirmando uma ideia de que isso nada ter sido na força, né? Não houve nenhuma a violência que teve foi da polícia no estado, tentando desarticular, acabar. A avaliação que se tem é de que se ocorrer uma coisa dessa nesse momento, haverá uma reação meio inesperada, sabe o que poderia acontecer. Pode ser exagero da minha parte pensar, e pode prejudicar o país. Então, essa questão vai estar aí posta, nem o Supremo tem coragem de tomar, e nem a política. Então nós temos uma situação de... Mas ele também ele continua cometendo os crimes, né? Acontece que no dia o presidente disse uma coisa também, e outros políticos disseram assim, ele vai morrer por inanição. Então, até que você não tem nada de conteúdo. Então, agora mesmo nessa manifestação, então você viu só 3 grupos do bolsonarista. Então, inconciliável, Massal, a própria espécie. Aí tem um raciocínio torto. É um problema de cognição e caserna mesmo. Esse é o problema. Porque ele foi ele está ruim, ele chegou a ser capitão, mas um capitão, como é que eu posso dizer, a própria fala do próprio presidente Geisel é muito claro quando ele faz uma crítica a ele, dizendo que ele não serve para isso lá nas memórias do Geisel, então, do presidente Geisel. Então, você tem uma pessoa que aos poucos ele vai se diluindo dentro do processo. Mas depois que passar algum tempo, como o crime não prescreve, principalmente a questão contra a democracia, o atentado contra a democracia, esse é para mim o mais grave. É o mais grave, é possível que haja uma punição de prisão. Mas nesse momento eu não vejo não está possibilidade. Professor, vamos deixar o Bolsonaro para lá, esperar ele ser preso, se for, né? E vamos falar agora do Piauí. Rafael Fonteles, é uma grata surpresa, está fazendo o trabalho correto, o Piauí tem esperança de melhorar com os dados com o Rafael são muito positivos. No princípio, eu fiquei um pouco analisando assim, fora, vendo um pouco a atitude não política, mais técnico, muito técnico, e que foi importante para aquele momento.
de ter uma posição técnica, um governo técnico, com a busca de resultados objetivamente, do controle da ação do funcionário público também, há uma coisa muito clara com relação a isso. Não tem frouxidão, então o pessoal que se tornou público do Piauí estão hoje dentro de um esquema, de um padrão de qualidade, no sentido de responder aquilo que o Estado coloca. Então, nesse primeiro momento, eu tive assim, mas se continuar desse jeito, não sei como é que vai ser, porque é preciso fazer política. E política não no sentido daquela agregação do vale-tudo, mas a política daquilo que a política tem de que é natural da política, umas pequenas ondas de você ir ajustando alguns processos para a continuidade. Você esqueceu de falar do político. Sob pena da não continuidade do grupo do ponto de vista de longo prazo, médio prazo. Então, ele aprendeu a lição rápida, eu acho que ele conseguiu entender isso e começou a fazer política e aprendeu muito rápido. Né? Eu acho que teve não sei se você concorda comigo, mas também teve a experiência de que digamos assim, ele como próprio secretário de Estado, ele também aprendeu arrumado, né? Essa é uma questão que tem que ser dita sempre. O Estado do Piauí foi entregue para ele, vamos dizer, limpinho, vários pontos de vista da... Ele próprio foi limpado como secretário. Exatamente, ele próprio fez parte disso, e o Estado avançando do ponto de vista do desenvolvimento, da inclusão, de várias outras situações inéditas para o padrão da política do Piauí, do coronelismo, das autarquias que não tinham nenhuma noção de desenvolvimento, de inovação. Mas isso não pode, você esquecer o legado do Elton. Não. Essa é uma questão que eu acho que tem que ser... esse legado. Eu acho difícil, eu acho muito difícil, vamos dizer, negar ou tentar derrogar o legado do Elton. Os índices que foram mostrados na visita do presidente Lula aqui, índices do governo passado, dos governos passados, mostram um Piauí que avançou de forma exponencial em todos os níveis de IDH, de questão de qualidade de vida, mortalidade infantil, um conjunto de outras coisas, emprego, qualidade de vida, e algumas situações que levam o Piauí para uma modernidade, uma situação em qual a ação e de desempenho com os estados da federação. E chegou a pontuar no ranking de mais de 5 pontos com relação a outros estados. Isso é muito bom. E o Rafael chegou nesse patamar com uma ideia diferente, uma ideia de racionalidade um pouco mais rígida do que o ex-governador Hector Dias. E isso, se somar isso com o legado que já estava pronto, como se você tivesse para além do patamar, para além do alicerce, você já tinha muita coisa feita. Para fazer só o pente fino e fazer o ajuste da casa ficar arrumadinha dentro. O ex-governador Elton Dias dizia que fazia as coisas no governo era trocar o pneu do carro com o carro andando. Me parece que agora o Rafael não precisa mais trocar o pneu. Né? Agora ele só vai entrar para aquilo que ele está fazendo, tanto com inovações que era apontado no governo Elton Dias, mas ele assume de uma forma muito forte. Isso significa uma nova economia. Uma nova economia no sentido da economia, não só da economia verde, mas da questão das inovações tecnológicas, da inclusão digital, pelo digital. Eu analiso com muita positividade, quando o positivo do governo, a questão do investimento. E parece que o governador está muito preocupado com a questão da educação. Uma coisa que ele tem chamado a atenção é, por exemplo, a alfabetização de crianças na idade certa. Certo. Ele disse, inclusive, o seguinte, chegou a dizer, se os nossos filhos, a classe média, os filhos dos ricos, conseguem se alfabetizar aos 7 anos, por que os filhos dos pobres não conseguem? Então essa me parece meta ambiciosa. Essa será a evolução que ele vai fazer. O governador tentou fazer isso, você encontrou isso em alguns países do mundo, principalmente da China, conseguiu fazer isso, uma evolução natural, mas tendo como base a educação. Vários outros países também avançaram nesse sentido de que a educação é base para essas questões. O estado do Ceará, aqui, vizinho a nós avançou muito nos últimos 20 anos na questão da educação como prioridade. Essa é uma questão básica, né? Transforma o governo na questão da educação.
Mas ele avança muito nessas outras questões da nova tecnologia, e muito positivo, porque é o tipo de economia que tradicionalmente os economistas não analisavam como economia. Vai na internet, não, isso é uma economia maior do que qualquer outra coisa, de parque de fábrica, chão de fábrica, de outras coisas. Além disso, você tem uma possibilidade de crescimento econômico industrial que no Brasil não estava nem previsto. E de repente você viu agora o PIB nacional sendo levantado pelo setor da indústria, terciário, né? Secundário, né? Primária, não sei, cadê rural, agricultura e tal. O agronegócio está aí, eu acho que essa questão das queimadas tem que fazer uma reflexão sobre isso. Você está falando aí que o Rafael está indo adiante, tem na frente e tal, que é um avanço, mas não é tudo céu de brigadeiro, né? Tem também problemas. Quais não tem problema vamos dizer, se você vê... Relação com o judiciário, a relação com os políticos, não é dificuldade? Ela é dificuldade em termos, né? Porque ele está primando por aqueles que o apoiaram, ele é muito firme com relação a isso, mas ele tem clareza que governa para todos os piauienses, agora dentro de parâmetros civilizados, onde vai dar lá, toma lá da cá e várias outras coisas. Isso é muito positivo. Não está leiloando o Estado. Leiloando o Estado. Então, as adesões que estão tendo de políticos, de prefeitos, vai dentro de critérios, então não é uma coisa assim, não é clientelismo, qualquer outra coisa. Essa coisa é muito positiva do Rafael. E ele, geralmente no interior agora na campanha, está dizendo que é o lado dele claramente, não fica com dubiedade. Isso é positivo, tem um lado. Ele diz em todos os comícios, em todos os lugares, esse aqui, meu lado é este. Então, porque geralmente no interior o pessoal eu também apoio, eu apoiei, não sei o que e tal. Ele chega e diz, aqui é o meu lado, é este. Isso é positivo, porque vai naquilo que eu falei no início, de afirmação de princípios e de programas e questão de partido, de afirmação de princípios, né? de jogo de interesse, de tentar agradar por agradar. Professor, nós estamos aí caminhando aqui para o final do nossa... Nós temos aqui... Nós estamos caminhando para o nosso final aqui, nós vamos continuar. Só para a gente rematar aqui na questão política, eu sei que é o seu foco. O senhor Alberto Melo foi deputado federal, é um dos líderes, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Piauí, e também participou do movimento de professores na Universidade Federal do Piauí, do movimento sindical. Foi o primeiro presidente do Sindicato Jornalista do Piauí, após a ditadura, né? A reta da democratização. Eu queria só que você encerrasse falando a perspectiva em Teresina. Tem chance pela primeira vez do PT chegar à prefeitura? Tem chance. É real? É real. Eu acho que a situação de hoje demonstra claramente que o poderá ser o prefeito de Teresina. A gente sente uma visibilidade muito maior da campanha dele em todas as áreas, a adesão permanente de pessoas também para o campo, né, da proposta do Quadro Novo. Acho que ele tem condições dela de ser o prefeito e fazer uma mudança nessa situação que nós temos há 40 anos, mais ou menos, vem mesmo lógica. E isso cansa também na sociedade. Acho que é preciso ter uma possibilidade de novo, não novo no sentido novo, no sentido de inovação, de diferença, de algo. Então, o Fábio tem essas condições, ainda o anteparo que ele tem, o apoio concreto, claro, do governador Rafael Pérez, alinhamento com o presidente Lula, o ministro Hélio Dias e várias outras coisas, torcendo claramente para que ele seja o prefeito. E aí Teresina terá uma nova possibilidade de um desenvolvimento mais amplo, mais produtivo, no sentido de que Teresina possa se colocar como polo de emprego, como polo de desenvolvimento ao meio norte do Brasil, e pela própria posição de Teresina, que é uma cidade central entre o norte, o nordeste e o centro-oeste, ter um espaço como o Rubin, colocar produtos e receber produtos, acho que tem todo um centro de desenvolvimento. Eu, professor, vou dar minha opinião. Eu, como teresinense nato, nasci em Teresina, ali perto da Vila Operária,
proximidade do cemitério Santo José. A impressão que eu tenho é que Teresina caiu uma bomba, assim. A impressão que eu tenho é que nós estamos a cidade completamente esburacada, abandonada, lixo pela rua, falta remédio nos hospitais, falta tudo praticamente. A impressão que eu tenho, isso é a impressão que me deixa muito triste como cresinense, mas essa impressão não é só de agora. Esse abandono de Teresina ele é de antigamente, ele não é dessa gestão só. Eu vejo que Teresina, se a gente tirar as obras que foram feitas pelo governo federal e pelo governo estadual, ficaram mínimas obras importantes para Teresina. Nós temos as gestões anteriores, inclusive as gestões desde o professor Wolfgang até chegar no prefeito Dr. Pessoa, as gestões sempre foram feitas pequenas obras, pracinhas, pintando calçamento. Então, essa é a impressão de Teresinenses e que eu espero que mude, né? Que, independente de quem venha ser eleito, que a Teresina deixe de ser a cidade mais atrasada, a capital mais atrasada do Nordeste. Certo? Nosso podcast está encerrando agora. Eu queria agradecer ao professor Roberto John, ao Pedro Sábio na técnica, mostrar aqui o nosso portal Piauí Hoje. Olha aí, um problema muito sério que o Piauí já está enfrentando no momento. Ó. Falta de água e pelo menos 106 municípios do Piauí estão em estado de emergência por conta da seca. E olha que o Piauí, me parece que a última seca que tinha enfrentado severa era em 2011, certo? Então é um problema que nós temos que ficar atentos. De qualquer forma, nós estamos encerrando aqui o nosso portal, nosso podcast de hoje. Obrigado ao Pedro Sábio, obrigado mais uma vez ao professor Roberto Dom e voltamos em breve com mais informações. Acesse o nosso canal no YouTube e também o nosso portal www.piauihoje.com. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos.